Também botamos aqui pra gente falar sobre exacerbação do sistema imunológico, acho que a gente falou um pouquinho, e o aumento do estradiol e aromatização da testosterona. Eu vou voltar um pouco, continuar nessa parte de homem, de gaslighting médico, etc., porque eu lembrei de uma coisa. Boa, fala aí. O meu médico que eu vou hoje, que é o médico que mais me acolhe, assim, né, que me fez enxergar, inclusive, a ciclicidade dos meus sintomas, porque eu estava tão inflamada e tão desesperada que eu já não sabia mais quando as coisas aconteciam, sabe? E aí eu disse para ele que era muito difícil, que eu já tinha ido em muitos médicos e etc, e que, sabe, eles duvidavam de mim. E aí ele pegou um livro, ele com muita calma, assim, eu me lembro dele levantando, ele foi na estante de livro, catou um livro assim, foi lá numa página tal, tava até grifado já. Aí ele pegou e falou assim, lê isso daqui. Um livro de medicina, de saúde, de medicina, acho que de ginecologia, alguma coisa assim, que dizia assim, ó, se você tem uma mulher com dismenorreia, que é cólica, se você tem uma mulher com dismenorreia que não tenha respondido à terapia hormonal e uso de anti-inflamatórios, considere encaminhar para o psiquiatra. Cara, sério, isso é surreal. No livro, gente, vocês entenderam que estão no livro de medicina? Eu vou postar o trecho desse livro nos meus stories para vocês verem, que eu tirei foto. E eu tava assim, ó, eu comecei a ler, eu tava lendo, eu falei, por que o doutor me falou para ler isso? Tipo, tá meio óbvio, assim, os hormônios. Aí eu fiz assim, ó. Juro, no consultório médico, na frente dele, assim, tipo, eu choquei. Freud 2025. Muito bom. O Freud, ele falou muita coisa que tá bem datada já, né? Como a gente pode escrever que se ela falar isso, ela tá louca e precisa de um psicólogo, sem escrever que ela tá louca e precisa de um psicólogo? Encaminhar para o serviço, sabe? Parece piada, gente. E estava no livro de medicina pra gente ver como a ciência não é neutra. Como, infelizmente, os estudos, eles privilegiam pessoas brancas e principalmente do sexo masculino. E aí, a gente vai ter tratamentos a menos. A gente que é mulher, pessoas pretas vão morrer mais, porque também tem negligência médica, racismo, misoginia. Isso tudo tá perspassado na ciência. Não tem como a gente falar de ciência neutra, e é algo que a gente sempre bate muito a tecla nesse canal. E eu e Manu também estamos muito alinhados em relação a esse conceito de ciência neutra, porque não existe ciência neutra, gente. Não existe. Mal o sabonete de bebê é neutro, sabe? Exatamente. Você sabe que hoje mesmo eu vi algo que agora a gente falando, eu me lembrei que mulheres pretas, elas levam o dobro do tempo para serem diagnosticadas com endometriose. Olha só. Porque daí desacreditam ainda mais de sua dor. Como, tipo assim, elas são mais fortes, elas aguentam mais, sabe? Uhum. Cara, é horrível, né? Sim. As mulheres negras também sofrem mais violência obstétrica. É absurdo, gente, sabe? Então, não tem como a gente, principalmente que é materialista histórica, não levar em conta essas questões, sabe? Não faz sentido. E não levar em conta essas questões também exclui muita gente. Então, é importante a gente ver os fatores que não estão nos estudos também, né? O que não está nos estudos diz muita coisa também. Mas aí, eu queria saber o que é essa aromatização da testosterona. Então, sobre o estrogênio e a testosterona, o que é importante falar sobre isso, né? Desde que eu escutei falar de endometriose, assim, dentro da nutrição mesmo, o recado é sempre em torno do estrogênio, como se o estrogênio fosse o gatilho da endometriose. E sim, o estrogênio, ele responde, né, a célula do endométrio está respondendo tanto ao estrogênio quanto à progesterona. Sim. Tanto que baixos níveis de progesterona faz você sangrar mais no período menstrual. Então, sim, o tecido do endométrio, ele tem muitos receptores de estrogênio e ele precisa dessa sinalização para ter sua função. Aí, com a limitação e com o entendimento da menstruação retrógrada, se acredita que é o estrogênio causador da endometriose. E aí, por exemplo, eu mesma, amiga, minha vida inteira que eu fiz exames hormonais, os meus hormônios sempre foram perfeitos. Uhum. Aí eu vejo o povo, eu vou para nutrição, eu vejo aula de professor especialista nisso, daquilo, não, porque o estrogênio, então, gente, o estrogênio é normal e eu tenho uma porrada de sintoma.
sintomas, sabe? Sim. Então, não necessariamente o seu estrogênio vai estar desregulado para você manifestar endometriose, entendeu? Porque a doença é muito mais complexa do que só os receptores de estrogênio ali fazendo a função no tecido, sabe? Agora, uma coisa que a gente precisa cuidar é essa aromatização, né, que eu comentei, que é algumas condições que têm a ver com estilo de vida, mas que eu odeio essa expressão, estilo de vida. Sim. Tanto que ontem na palestra do epidemiologista ele disse assim, estilo não, modo de vida, porque o modo ele engloba mais, ele tem a ver com o seu entorno, o estilo é individual, eu escolho esse meu estilo, sabe? Como se alguém escolhesse o estilo de vida, né? 100%, tá ligado? Eu escolhi eu escolhi não nascer herdeira. Não faz o menor sentido. Eu escolhi trabalhar 12 horas por dia e não ter tempo para treinar. Pois é. Então, existem algumas condições, né, que acabam por não deixar esse corpo tão saudável, que aromatizam a testosterona. O que significa isso? A testosterona, ela se converte em estrogênio. Aí, ao invés da gente ter lá, vamos supor, vamos fazer uma cascata aqui mais ou menos, 600 de estrogênio e 200 de testosterona. Se eu aromatizo, então eu desço mais essa testosterona e subo mais esse estrogênio. Aí eu acabo por ter um desbalanço mesmo, né? E aí essa aromatização, essa conversão da testosterona em estrogênio, isso sim pode ser algo que pioraria os sintomas da doença, porque daí a gente está falando de um estrogênio que se aumenta de forma patológica. Tanto que a aromatização, ela está muito presente na obesidade, que tem essas características de síndrome metabólica. E um sintoma que a gente vai encontrar comum na aromatização é um aumento de gordura corporal, assim. E aí, em pessoas XY, a gente pode ver o aparecimento de ginecomastia. Então, esse é um sintoma bem característico de aromatização. Então, isso é importante investigar. Aí, sim, se a portadora tem esses sintomas, né? A pessoa portadora tem algum sintoma que desconfie, aí vale a pena ver se está havendo um desequilíbrio ali na formação, na quantidade de testosterona, estrogênio, progesterona, a de hidrotestosterona. Aí vale a pena investigar os hormônios, sabe? Porque, no geral, os hormônios podem estar saudáveis e a doença está lá. Sim, torando. Pra gente ver como é importante, né? Uma escutativa no consultório, uma prática clínica que vá não só prescrever exame e acabou. Que é isso, os exames da Manu estavam incríveis. Então, é preciso esse trabalho de uma anamnese detalhada, porque a pessoa vai investigar realmente os sintomas, quais são as origens, o que está batendo ali com a rotina da pessoa, com o modo de vida da pessoa, né? Pensem nisso quando vocês estiverem procurando um médico, né? Sim, total.